Hoje nós vamos falar sobre 65 sinais do transtorno do espectro autista que podem ser observados em adultos. Uma parcela significativa da comunidade autista não recebe diagnóstico nem na infância, nem na adolescência, então passa por todas essas fases e às vezes observa que tem algumas características, agora que nós temos mais conteúdo disponível, aí a pessoa, às vezes com 40, 50, 60, tem recebido até pessoas idosas no consultório que às vezes suspeitam do autismo e querem saber se faz sentido elas procurarem uma investigação, alguém que inicie o processo de avaliação. E antes de mais nada, seguindo o DSM-5-TR, nós precisamos, antes de aventar uma hipótese de transtorno do espectro autista, investigar se existe a presença dos 3 sinais descritos no critério A, que falam sobre as dificuldades na interação, na comunicação social, e esses 3 sinais são as dificuldades na reciprocidade socioemocional, as dificuldades também, déficits na comunicação não verbal, na integração entre comunicação não verbal e comunicação verbal. Às vezes a pessoa é um pouco atípica em relação aos seus movimentos, a entonação, a prosódia, o jeito de se comunicar, que pode ter a voz um pouquinho mais robótica ou ser mais formal, usar palavras muito sofisticadas, diferentes, ou manter silêncios. E o terceiro sinal fala sobre as dificuldades para iniciar, compreender e cultivar relacionamentos. Então, às vezes é difícil para iniciar uma conversa. Os autistas falam que conversa de elevador para eles é uma tortura. Às vezes têm dificuldades para compreender pistas sociais, acabam sendo muito ingênuos, acabam não compreendendo as piadas. E isso também dificulta o cultivo dos relacionamentos. Muitos autistas vão dizer que, adultos vão dizer que não namoraram até os 20, 30 anos, que não tinham interesses românticos ou mesmo amizades. Para algumas pessoas é muito difícil ou é cultivada de uma maneira atípica, isso tudo é observado. Dito isso, estão presentes lá os 3 sinais do critério A, nós vamos observar os sinais do critério B, que falam sobre estereotipias, rigor na rotina, inflexibilidade cognitiva, os hiperfocos, interesses especiais e hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais. E aí nós precisamos ter pelo menos 2 desses sinais para que a avaliação continue sendo feita. Novamente, esses sinais, tanto do critério A quanto do critério B, precisam estar presentes em uma fase precoce. É claro que nós sabemos, pelo DSM-5-TR mesmo, que os sinais podem não estar plenamente manifestos até que os estímulos ou as demandas excedam as capacidades limitadas daquela pessoa, mas voltando aqui ao texto do DSM-5, eles vão falar que os sinais não estão plenamente manifestos, não quer dizer que eles estejam ausentes. Então, sim, nós vamos observar atipicidades desde os primeiros anos, às vezes nos primeiros meses de vida já é possível observar, principalmente quando nós olhamos para trás, quando nós fazemos a linha do tempo, colhemos a história desenvolvimental, aí os sinais às vezes vão ficar claros quando a pessoa já tem um nível de conhecimento, quando nós fazemos uma pesquisa estruturada. Você pode usar o ADIR, mesmo um instrumento como o ATA, ele vai captar esses sinais ou atipicidades. Pois bem, e aí nós seguimos para fazer o diagnóstico diferencial, porque algumas das características podem estar presentes em outras condições. Nós precisamos saber se existem causas físicas que poderiam explicar, por exemplo, o retraimento, as dificuldades na comunicação, desnutrição, por exemplo, ou a falta de estímulos, o ambiente não oferece oportunidades de treinamento. Tudo isso é observado e, além desses detalhes, desses critérios, nós vamos sondar também, principalmente quando nós estamos falando de um transtorno, qualquer que seja, se existe prejuízo. Se a pessoa diz, eu sou introspectiva, eu gosto de observar o mundo, e a vida dela está estável, se ela consegue investir nos projetos, consegue concluir o que ela deseja, tem bons relacionamentos escolhidos de acordo com o estilo, de acordo com a identidade dela,
nós imaginamos que não haja um transtorno. Por quê? Não tem prejuízos, não tem dificuldades, não tem problemas na vida, ela não perde nada por ter essas características. Às vezes, pelo contrário, a pessoa vai dizer que tem benefícios por ter ou por manifestar, expressar essas características. Então, nós não vamos falar em um transtorno. Dito isso, vamos ver aqui a listinha de 65 itens que podem ser observados em pessoas autistas adultas. Então, com o diagnóstico ou sem o diagnóstico, nós vamos geralmente observar que a linguagem, ainda na fase adulta, mesmo que a pessoa tenha vocabulário rico, mesmo que ela tenha um vocabulário sofisticado, mesmo que ela tenha altas habilidades de superdotação, a linguagem pode ser atípica. Às vezes há uma formalidade em todos os ambientes, mesmo que a pessoa vá para uma festa, um evento, esteja numa situação descontraída, ela vai levar o mesmo tipo de fala, a mesma postura, às vezes muito rígida, mais rigorosa, ou às vezes a pessoa gosta até de estar em festas, gosta de estar em shows, mas ela vai se manter em silêncio porque ela gosta de observar o ambiente. Tudo isso vai sendo observado, tudo isso vai sendo coletado e nós vamos ficar atentos tanto ao autorrelato quanto ao heterorrelato. O segundo sinal é o uso de frases estereotipadas ou idiosincráticas. Isso pode acontecer mesmo na fase adulta. Então, às vezes, os adultos absorvem frases que eles ouvem num filme, num desenho animado, às vezes num programa de TV ou no seu ambiente, frases que eles consideram engraçadas ou interessantes, eles absorvem e vão repetir. Então, fica um estilo de comunicação às vezes um pouco caricato. E as frases se repetem, muitas vezes essas frases nessa comunicação não têm tanto sentido para as outras pessoas, mas para quem está com a pessoa autista, isso sim faz sentido, tem um significado. Pode ser, por exemplo, uma frase do Star Wars, do Senhor dos Anéis, do Game of Thrones. Tudo isso às vezes é incorporado e a pessoa vai usar. Às vezes é uma frase filosófica e a pessoa vai sempre responder com esse estilo de comunicação, ou às vezes citando autores, novamente da filosofia, ou autores da ciência, vai citar as referências, as fontes para os seus argumentos durante uma conversa informal, e isso pode ser bastante atípico. O terceiro sinal é uma fala excessivamente formal ou muito pedante. Por isso, se a pessoa está sempre citando as suas fontes de informação, citando revistas científicas, filósofos da Grécia Antiga ou autores muito complexos, distantes da realidade do seu meio, isso pode te parecer pedante, pode parecer uma pessoa metida. Quarto sinal é a entonação ou a prosódia incomum, que fala novamente do critério A aqui, e a pessoa às vezes tem um jeito muito monótono de falar, então tem pouca variação prosódia, a entonação dela às vezes tem uns agudos no meio da fala e fica também um pouco diferente, a pessoa às vezes manifesta a alegria dela de maneira mais efusiva e para. É diferente, por exemplo, da pessoa que tem o transtorno da personalidade histriônica, que às vezes vai ser sempre efusiva, vai ser sedutora, tem uns gestos que chamam a atenção, a roupa mais decotada, o olhar para o outro, um olhar assim que às vezes esquiva de propósito, porque está paquerando de certa forma, mesmo que a pessoa não tenha essa intenção consciente, é um comportamento mais sedutor. No caso do autista, não é isso. Às vezes a pessoa adulta, ela vai ficar muito motivada, vai ficar muito entusiasmada, por exemplo, quando vê um bonequinho e parece até infantilizada quando ela está em contato com seus interesses especiais. E isso pode chamar a atenção das outras pessoas. Quinto sinal é a dificuldade para manter uma conversação, para manter um diálogo. A pessoa pode dar uma aula gigantesca de muitas horas, fazer palestras, estar no palco, fazer shows, como tem algumas pessoas que nós conhecemos, famosas e atores às vezes, e falam que quando saem da cena, quando saem do personagem, não conseguem manter uma interação, não conseguem manter uma conversa. E isso faz com que a pessoa se sinta constrangida, porque ela sabe que é inteligente, ela sabe que tem várias competências. E por quê?
ela não consegue manter um simples diálogo. Pode ser porque o assunto não seja interessante, tudo bem, mas e se ela muda de ambiente? Ainda assim, nós sabemos que quando a pessoa está com outros autistas, a conversa tende a fluir melhor, porque um não vai julgar o outro, não vai ter problemas com os silêncios, vai fazer as perguntas e aguardar o tempo de resposta do outro, o tempo de reflexão. Então, às vezes a pessoa se sente mais à vontade em uma comunidade, em um grupo de pessoas autistas, e isso às vezes acontece até naturalmente. É muito comum, nós escutamos, que as pessoas autistas se casam com outros autistas, têm amigos autistas, às vezes desde a infância isso aparece, às vezes o diagnóstico tardio acontece em dupla. Por quê? Uma pessoa recebe o diagnóstico e aí ela avisa, alerta o outro. Bom, se eu tenho essas características, você também tem. Eu conheço você melhor do que ninguém e eu sei que você também é uma pessoa atípica, é uma pessoa peculiar. Então isso pode acontecer. O sexto sinal é a dificuldade para manter o fluxo de uma conversa e às vezes nós vamos perceber isso no consultório durante a avaliação. Já tive cliente, por exemplo, que me disse que fragmentava as frases, ela pensava, refletia sobre cada fragmento e depois integrava a resposta e aí sim ela ia expressar o pensamento. Então isso levava um tempo. Nós temos vários recursos, nós podemos conduzir parte da avaliação de maneira escrita. Se estivermos numa conversa, aí vamos aguardar o tempo da pessoa. Se ela precisar de um tempo maior para refletir em outro momento, porque às vezes apenas de ter o olhar do profissional, ela pode se sentir pressionada. Então, nós vamos ver como fazer essa avaliação ou colher os dados, por exemplo, da história, do desenvolvimento. É claro que com o heterorrelato tudo fica mais simples, porque nós vamos conversar com os pais, com os irmãos, com um tio, por exemplo, quem puder participar do processo de avaliação. Mas sabendo disso, que a pessoa autista pode ter características diferentes, mesmo que a gente ainda não tenha um diagnóstico, se estamos num processo de avaliação e percebemos esses sinais, às vezes de desconforto, ansiedade, pode acontecer até da pessoa ter uma crise de pânico no seu consultório. Então, sabendo disso, nós vamos observar os sinais de alerta antes de provocar um desconforto muito grande, de provocar uma sensação ruim, desagradável no seu cliente. Então, fica a dica aqui. O sétimo sinal é a tendência de entrar em monólogos sobre os tópicos de interesse especial. Às vezes a pessoa gosta tanto, ela fica tão empolgada porque ela faz coleção de xícaras, ou faz coleção de canetas, de lápis, ou ela fica tão empolgada para compartilhar o interesse dela pelos astros, pelas estrelas, por dinossauros, por roupas, perfumes, seja lá o que for. A pessoa às vezes não percebe que ela está falando sozinha e às vezes alguma cliente ou cliente comenta comigo que ficou falando tanto e aí só percebeu que ela estava no monólogo quando a outra pessoa, o interlocutor, foi embora sem falar. Ou às vezes a pessoa escuta essa pessoa, o interlocutor, dizendo ao outro, alguém que está por perto, nossa, a sua mãe fala demais, nossa, como a sua esposa é falante. E novamente, ser loquaz não é algo exclusivo do autismo. Fazer monólogos não é uma característica específica, patognomônica do autismo. Isso pode acontecer, por exemplo, a pessoa ficar muito falante, muito acelerada em uma fase de hipomania, quando a pessoa tem um transtorno bipolar. Então nós precisamos ficar atentos. Como eu disse, para fazer uma avaliação e para ter um diagnóstico assim, categórico, nós estamos falando aqui do autismo, que já é espectral, já é um pouco mais dimensional, mas quando você vai fechar um diagnóstico, você tem que ter excluído outras condições, ou elas precisam ser incluídas, né, no seu processo de avaliação, e às vezes elas vão surgir como comorbidades. Isso pode acontecer também. O oitavo sinal ainda fala sobre essa tendência ao monólogo, mas é a dificuldade em alternar turnos de conversa. Nós ensinamos isso às crianças.
Eu falo, você escuta, depois você fala, eu escuto e nós vamos alternando. Você faz uma pergunta, ouve a minha resposta, enriquece a conversa e aí a interação vai sendo enriquecida, vai sendo mais agradável. E essa é uma habilidade social. Só que no caso do autismo, a pessoa pode fazer uma pergunta e ela deixa a conversa morrer. Ela faz um silêncio, ou então ela não escuta a resposta do outro e aí ela continua a conversa. Ela faz as perguntas porque ela aprendeu, então ela questiona por uma formalidade, mas não escuta a resposta e aí vai continuar a sua conversa, o seu monólogo sobre os seus interesses especiais. E aí o seu interlocutor não se sente valorizado, não se sente validado. E isso pode fazer com que as interações, as amizades também não sejam cultivadas, não sejam bem cultivadas. O nono sinal é ter respostas tangenciais. Alguém faz uma pergunta pessoal, ou às vezes a pessoa quer saber um pouco mais sobre você, e aí o adulto autista vai simplesmente fugir pela tangente, nem sempre é algo consciente. Mas aí ele dá uma resposta superficial porque ele não imagina que aquilo seja algo interessante ou que seja algo relevante para o cultivo da amizade. Existem pessoas que falam: mas eu cheguei no ambiente, por que eu preciso cumprimentar todas as pessoas? Elas estão vendo que eu cheguei. Por que eu preciso falar sobre a minha infância? A infância de todo mundo é igual. A pessoa nasce, cresce, morre. É simples assim. Então, quando, vamos supor que a pessoa esteja numa paquera, num encontro romântico, e aí o outro quer saber sobre os seus interesses, sobre como foi a infância, o que a pessoa fazia, o que ela gostava, como são os pais, os irmãos e qual é a perspectiva de futuro dela. Ela pode responder de forma muito pragmática e às vezes ficar até entediada, começar a bocejar e por isso as respostas são mais tangenciais. O décimo sinal é fugir ao tema, assim como a pessoa que faz uma redação tem lá a proposta, um tema específico e a pessoa divaga, floreia, vai para outros rumos. Às vezes a pessoa autista, mesmo na fase adulta, mesmo tendo inteligência elevada, ela começa a responder algo que realmente foi perguntado, mas aí ela vai se aproximando aos poucos, gradativamente, para falar mais do seu hiperfoco. Então, vamos supor que a pessoa tenha perguntado sobre a sua comida favorita. A minha comida favorita é X. E você sabia que o dinossauro tal tinha um comportamento herbívoro, ele gostava de tal alimento e vai seguindo a conversa, fugindo completamente do tema e a pessoa vai ficar lá observando ou às vezes realmente desinteressada. O 11º sinal é o foco em detalhes, às vezes muito irrelevantes para as outras pessoas. E aí, durante uma conversa, é isso. Como no caso dos dinossauros, às vezes vai focar em detalhes específicos ou no ambiente, vai conectar tudo que está sendo dito, feito ou detalhes observados como padrões no ambiente vão ser relatados com muitos detalhes e talvez isso não seja interessante para o restante do grupo. 12º sinal é o contato visual atípico, que pode ser a tendência de olhar para o nariz, para a testa, para o queixo. Às vezes a pessoa vai olhar para os pés da outra. Em estudos que comparam o comportamento de crianças autistas e crianças típicas, por exemplo, depois de um piquenique, elas voltam para a classe e os professores pedem que elas façam desenhos sobre a experiência que elas tiveram fora da classe, num parque, por exemplo, no piquenique com os colegas. E as crianças típicas, elas desenham mais figuras humanas, enquanto as crianças autistas tendem a fazer essa representação visual mais focada em objetos inanimados, em animais, em plantas ou em regiões periféricas do ser humano, nas mãos, nos pés, como eu disse, porque o olhar delas não está, às vezes, focado, não está voltado para a face das outras pessoas. E isso, às vezes, até compromete as experiências ou as memórias afetivas que as crianças autistas têm, porque elas não se lembram do rostinho da avó, às vezes de amigos que conviveram com ela na escola, isso tudo
é compartilhado às vezes conosco no consultório, durante uma avaliação, durante o nosso acompanhamento em terapia cognitivo-comportamental, no meu caso, e essa repercussão precisa ser acessada, porque ela também gera alguns tipos de prejuízo. O 13º sinal é a evitação do contato visual. Em alguns casos, a pessoa simplesmente não tem consciência de que ela não olha o outro, não olha nos olhos, e em alguns casos, esse contato visual que é exigido pela sociedade é extremamente desconfortável para a pessoa autista, e aí ela vai fazer o contato mínimo, o contato visual que ela sente que é necessário para que ela seja compreendida, para que ela seja ouvida, ou simplesmente para que ela não pareça alguém atípico, e no restante do tempo ela vai simplesmente evitar esse contato visual. O 15º sinal é ter um contato visual fixo e prolongado. Então, os extremos chamam a atenção. A pessoa não faz contato visual, ou ela faz um contato visual muito forte, ou ela tem esse olhar intermitente. Parece que ela está assistindo, às vezes, a uma partida de ping-pong, fica com um nistagmo, mas não é o caso, por exemplo, de uma pessoa que está numa fase de mania, ou de hipomania, de um transtorno bipolar, que às vezes está agitada. Não, é que ela não sabe para onde olhar nessas situações sociais. Vejam que no transtorno do espectro autista nós esperamos ver atipicidades ou dificuldades nas interações sociais. Se a pessoa está lendo um livro, ela pode ficar completamente concentrada e ela não vai ter essa dificuldade para fazer o escaneamento das folhas, das letras, das palavras em um livro. Isso pode ser completamente natural, algumas pessoas inclusive têm a hiperlexia, mas em um contato com outro ser humano, isso pode aparecer como dificuldade. E o contato visual fixo leva a pessoa a ficar olhando para o outro e deixa o interlocutor desconfortável. Novamente, pode ter essa confusão com o transtorno da personalidade histriônica, porque se alguém está olhando fixamente para o outro, e às vezes é uma pessoa casada, às vezes é uma pessoa do sexo oposto, ou às vezes do mesmo sexo, pode gerar um constrangimento se essa não for a intenção de paquerar, e a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Ela aprendeu que precisa olhar no olho do outro, enquanto a pessoa está falando, ela está olhando fixamente. Isso pode não ser bem-vindo em um relacionamento, principalmente nas primeiras interações, e a pessoa autista talvez não tenha consciência nenhuma desse comportamento. O 16º sinal é um olhar mais vazio, ou às vezes não direcionado para quem está falando. Em alguns casos, a pessoa autista também tem essa consciência e ela não entende por que ela precisa olhar para o outro, se ela está ouvindo a mensagem, e quando isso é dito aos pais, quando os pais têm uma orientação, isso também pode ser manejado. Então a pessoa autista vai aprender, ganhar habilidades sociais, vai fazer esse treinamento se não for algo muito invasivo, e ao mesmo tempo quem está à volta do autista também vai ter essa compreensão de que para ele é algo desconfortável ou é algo difícil, e está tudo bem, porque nós estamos falando de alguém autista. E aqui nós precisamos ter o cuidado de aventar ou de investigar, pelo menos, a possibilidade de que a pessoa tenha depressão, ou se esses sinais aparecem tardiamente, talvez seja um transtorno de personalidade, por exemplo, do grupo A, um transtorno esquizoide, esquizotípico e outras condições também, ou alguma condição no grupo da esquizofrenia que podem levar a um distanciamento, sintomas negativos, tudo isso precisa ser observado. O 17º sinal é ter expressões faciais mais limitadas, então a pessoa tem pouca expressão facial, parece que ela já aplicou o Botox desde cedo, e se acontece algo muito bom, a pessoa tem um rostinho de paisagem, ou às vezes os outros dizem que ela tem um perfil mais blasé, que não se importa, é indiferente em relação às situações. Se acontece algo triste também, ela não manifesta pela expressão facial, isso tudo às vezes chama atenção. O sorriso social também está às vezes ausente ou é pouco marcado. O 18º sinal é a dificuldade para reconhecer essas expressões nas outras pessoas. Então, a dificuldade, por exemplo, na teoria da mente, de compreender o que a expressão do outro quer dizer,
mesmo quando é uma expressão muito marcada, que seria facilmente reconhecida por outras pessoas, ela precisa ser compreendida. Na série da Woo Yeon-woo, o pai faz um quadro com as expressões faciais para que ela compreenda o que ele está manifestando, as emoções que ele está manifestando quando ele, por exemplo, sorri, quando franze os olhinhos, quando está mais entristecido, e ela precisa fazer uma aprendizagem racional dessas expressões, então pode ser bastante difícil. O 19º sinal é ter a dificuldade para reproduzir essas expressões faciais, mesmo que a pessoa aprenda, mesmo que ela observa, mesmo que racionalmente ela saiba que tipo de expressão ela precisa emitir, mas às vezes ela não sabe generalizar, às vezes essas expressões aparecem descontextualizadas, ou às vezes exageradas, ou pouco intensas, quer dizer, fica atípico. Na série Atypical, inclusive, o Sam aparece em uma sessão de terapia e aí ele descobre que precisa sorrir para as pessoas quando alguém está interessado por ele, por exemplo, e a terapeuta fala que ele precisa sorrir e ele faz um sorriso muito exagerado. Aí ela fala, não, 80%, 50%, 60% disso. Aí ele vai reduzindo o sorriso, mas isso é aprendido de maneira racional. O 20º sinal é o uso limitado ou ausente de gestos descritivos, convencionais ou normativos. É natural que a gente fale mexendo as mãos e esses gestos eles tendem a enriquecer a nossa fala. E aí a pessoa que aprende, né, o autista, às vezes vai ter os gestos muito marcados, muito robóticos, às vezes caricatos, ou vai simplesmente deixar as mãos ao lado do corpo e não fazer nenhum movimento enquanto está falando. E isso, novamente, pode ser um sinal de atipicidade, mesmo na pessoa adulta, mesmo na pessoa que passou a infância inteira, a adolescência, sem receber o diagnóstico. Às vezes esse sinal é claro e na primeira consulta nós observamos. O 21º sinal é uma postura corporal também muito rígida. Ou às vezes a pessoa tem os movimentos um pouco mais desajeitados, ela não sabe abraçar, não sabe se dar 2 beijinhos, 3 beijinhos. Isso acontece com pessoas típicas, mas geralmente a pessoa flexibiliza, ela ri, fala, ah não, porque você é mineiro, eu sou paulista, por isso que tem essa divergência, e a pessoa conversa sobre isso. Para o autista, isso tudo pode ser muito complexo. O 22º sinal é a dificuldade na reciprocidade emocional, que aparece às vezes pela falta de compreensão que a pessoa tem quando recebe um presente, que ela precisa às vezes abrir, agradecer, mostrar como ela gostou, como pode ser útil. É uma habilidade social, ligar no aniversário do outro, quando um amigo passa num concurso, ganha neném. Tudo isso que é natural para as pessoas típicas, às vezes, é difícil para o autista ou simplesmente nem está no radar dele. A pessoa não percebe que ela pode parecer deseducada se ela não retribui um presente, se ela não retribui um elogio, simplesmente ela não manifesta a alegria que ela teve e às vezes realmente ela ficou feliz porque recebeu um presente, porque recebeu uma carta ou porque recebeu a visita de uma pessoa, né? Teve um encontro, uma conversa interessante, mas se ela não manifesta, o outro não vai conseguir compreender que ela realmente se alegrou com algo que aconteceu, ou às vezes o amigo vai se sentir negligenciado, invalidado, não vai se sentir querido, e aí esses ruídos na comunicação podem também atrapalhar os relacionamentos. O 23º sinal é ter problemas para iniciar e para manter as interações sociais. Isso aparece no cotidiano do autista, que às vezes deixa as conversas morrerem em silêncios, não sabe o que perguntar, não sabe o que responder, não sabe como manter uma interação social, e isso faz parte do critério A. O 24º sinal é ter respostas sociais limitadas ou às vezes até inapropriadas. Vamos supor que esteja muito frio e eu queira usar o meu cobertor para ir à aula. Isso parece razoável para mim, então na lógica do autista, se ele quer estar quente, ele pode levar o cobertor para a aula, mas socialmente isso não é bem visto. A pessoa ir de pijama para o cinema,
igual tem acontecido em alguns lugares, de pantufa para alguns ambientes mais formais. Então, isso às vezes não é bem visto, principalmente se a pessoa está no ambiente acadêmico ou no ambiente profissional. E aí a pessoa não tem esse repertório, não consegue seguir as regras de etiqueta, tem algumas dificuldades para compreender mesmo. Tem um caso de um rapaz que levou a lâmina de barbear porque ele não conseguiu fazer a barba em casa, e aí ele levou para a aula e os amigos tiveram que dizer: não, isso não é apropriado, não faz parte, né? Você precisa fazer isso num ambiente privativo. Então existem várias respostas assim inadequadas, mas que quando nós vamos observar, quando nós vamos conversar sobre isso, o porquê, aí nós sabemos que existe uma lógica e que existe uma dificuldade na percepção dessas regras sociais e às vezes o repertório baixo mesmo de respostas sociais. O 25º sinal é ter um foco intenso em tópicos específicos, que nada mais é do que um hiperfoco. E às vezes, principalmente nas mulheres, isso não é reconhecido como tal. Por quê? Se a pessoa gosta de produtos para o cabelo, se ela gosta de roupas, se ela coleciona sapatos, se ela sabe tudo sobre perfumes, se ela gosta de livros. Então, esses sinais, o hiperfoco, ele pode passar abaixo do nosso radar quando se trata de uma avaliação, de uma identificação de autismo. Nos rapazes, às vezes, são peças de carro, que também é um interesse socialmente aceito, às vezes é o livro mesmo, ou questões de física, a pessoa gosta de filosofia, mas o jeito de estudar é diferente. É mais minucioso, é mais metódico, é mais rigoroso às vezes, e só isso não é sinal de autismo. Por quê? Em outras condições também existem esses comportamentos mais obsessivos, mais restritos, mais rigorosos. Por exemplo, no transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, no próprio TOC, que tem uma tendência a ritualizar e a manter os mesmos gostos, os mesmos interesses. Então, nós precisamos ter cuidado nessa avaliação. É como eu disse, os 3 sinais do critério A precisam estar presentes antes de tudo. Só esses sinais dos comportamentos repetitivos e restritivos não nos levam a fechar um diagnóstico de autismo. O 26º sinal é ser muito preciosista. A pessoa tem uma responsabilidade, às vezes, muito grande com o que ela vai compartilhar, com o que ela vai dizer, então ela quer compreender exatamente, precisamente o que foi perguntado, o que foi dito, porque assim ela vai formular a resposta também mais precisa possível. Vamos supor que você use uma escala para dor. É uma escala subjetiva, de 0 a 10, e você quer saber ao que a pessoa está sentindo, com que intensidade, mas a pessoa ela vai refletir porque ela precisa responder que talvez seja 4,7 em determinadas ocasiões, em outra talvez 9,3. Então, vai ser muito minuciosa nesse compartilhamento e esse talvez seja um sinal compatível com o quadro do espectro autista. O 27º sinal é ter maneirismos nos movimentos, às vezes as estereotipias mesmo de balançar as mãos, agitar o corpo ou de ficar girando objetos. Pode aparecer às vezes nas meninas o comportamento de mexer nos cabelos e às vezes isso vem também com o movimento do corpo. Os homens às vezes perdem pelo, a barba fica uma área vazia porque vão retirando os pelos, às vezes tiram os pelos da sobrancelha também. Pode ter um comportamento também mais repetitivo e às vezes chegar a ter escoriação, comportamento autolesivo por causa desses comportamentos repetitivos, e às vezes são maneirismos mesmo, o jeito de se expressar, os comportamentos não verbais, que existem estudos mostrando que as meninas podem ter maneirismos, gestos um pouco mais masculinizados. Os estudos mostram que os pais tendem a compartilhar que as meninas, as filhas, costumam ter mais gestos ou comportamentos e até interesses, às vezes, mais compatível com o que se espera na cultura normativa para os meninos, para as crianças do sexo masculino. Então, isso também pode aparecer.
E aí, quando a menina gosta de vestir roupas mais soltas, ou às vezes não gosta de brinco, prendedor de cabelo, tudo isso às vezes faz com que ela pareça uma menina tomboy. E aí, na fase adulta, talvez ela compartilhe esse tipo de experiência que ela teve na infância e adolescência, e às vezes até o julgamento dos pais ou de colegas, de outros adultos, o que deixa às vezes a pessoa autista muito constrangida, porque ela nem está pensando nisso. É mais uma busca por conforto às vezes. O 28º sinal é ter comportamentos ritualísticos ou às vezes até compulsivos, isso faz parte do critério B, então tem uma adesão a rotinas, isso pode acontecer com a maior parte dos autistas, não é imprescindível para que se tenha o diagnóstico, mas é bastante frequente, principalmente nos meninos. E os estudos mostram que as meninas vão alcançando os rapazes na fase da adolescência nesses comportamentos mais repetitivos e restritivos. Então, talvez essa não seja uma demanda, uma queixa na infância e adolescência, início da adolescência, mas na fase adulta, sim. O 29º sinal é a inflexibilidade cognitiva, que também faz parte do critério B, e às vezes leva a pessoa a ter um rigor em relação à sua rotina, à sua alimentação, atividades físicas ou a falta de atividades físicas. É difícil às vezes convencer a pessoa de que ela precisa cultivar hábitos saudáveis. A pessoa autista às vezes fica realmente com a rotina muito restrita, e isso pode aparecer às vezes também com a visão política muito forte, com a visão religiosa ou a visão filosófica, visão de mundo, visão sobre si, visão sobre os outros. E aí nós vamos observar esse rigor, que também pode aparecer, por exemplo, no transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Mas aí no transtorno de personalidade nós não vamos ver os sinais do critério A. Então, fiquem atentos. O 30º sinal é uma dificuldade para se adaptar às mudanças nas atividades propostas. Então, isso pode ser uma dificuldade para manejar a agenda, se teve alguma coisa imprevista, e a pessoa autista pode ficar muito aflita, às vezes quando ela está num trabalho, e aí teve a meta mensal, X, ela alcançou, e aí no mês seguinte é 2x. Como assim? Ela pode ficar indignada, pode achar injusto, e realmente às vezes é, e talvez ela tenha muita dificuldade para aderir, e atividades que mudam também, porque os projetos precisam ser atualizados. Às vezes a pessoa autista vai querer alguma atividade um pouco mais conservadora, mais estável. Isso pode acontecer. 31º sinal é a aderência rígida a regras ou a rotinas, que também vai aparecer às vezes em casa, no trabalho, na escola, em vários ambientes. Se o médico atrasa, a pessoa pode ficar extremamente inconformada, indignada, insatisfeita, e realmente, às vezes, a gente não vai gostar desse tipo de situação, mas no caso da pessoa autista, isso pode levar a uma confusão mental, e aí, quando chega no horário dela, talvez ela nem consiga aproveitar a consulta, mesmo que sejam poucos minutos, isso já pode ser muito ansiogênico. O 32º sinal é o processamento sensorial atípico, então a pessoa pode sentir muito desconforto, às vezes com barulhos que os outros não sentem, ela pode confundir às vezes o toque superficial com dor, então às vezes a pessoa autista vai gostar de um abraço mais forte, por isso a Temple Grandin ficou famosa por fazer a máquina do abraço, porque a pessoa precisa de toques mais firmes, e pode acontecer como hiporreatividade e hiperreatividade sensorial. O 33º sinal, inclusive, é esse, a pessoa ser hiperreativa aos estímulos sensoriais, ser muito sensível. Então tem dificuldade com barulhos, com cheiros, sabores, por isso tende a ter restrição alimentar. E na fase adulta, às vezes a pessoa já se adaptou, mas a rotina dela fica muito restrita. Aí a pessoa evita ambientes barulhentos, vai evitar, por exemplo, ambientes públicos em que os cheiros não são controlados. Tudo isso, né, vai fazendo com que a pessoa restrinja os seus hábitos, restrinja os ambientes que ela frequenta, e isso faz com que também, às vezes, ela não treine habilidades sociais ou outras habilidades necessárias para um adulto. E todos nós sabemos os prejuízos que isso traz.
Por isso, às vezes o diagnóstico na fase adulta é muito relevante, é muito pertinente, é útil para que a pessoa se conheça, às vezes para que tenha menos culpa também e, obviamente, receba o suporte necessário. O 34º sinal é ter reações incomuns a estímulos sensoriais. Isso pode acontecer tanto na nossa clínica quanto fora do espaço ambulatorial, e a pessoa diz que tem enjoos quando ouve determinado som, ou às vezes ela se sente muito incomodada. Tem algumas pessoas que chegam a desmaiar ou ter algum tipo de crise quando elas sentem algo no ambiente. Às vezes a pessoa não sabe o que é, ela não detecta que é determinado som que incomoda, ou determinada roupa, ou que ela está com sede ou que está com fome, porque a dificuldade na interocepção também é bastante frequente em autistas. A pessoa só sente que está estressada, mais ansiosa, cansada, e essas reações incomuns que às vezes aparecem, a pessoa passa mal mesmo, ela não sabe às vezes explicar o motivo. O 35º sinal é o interesse excessivo em aspectos sensoriais dos objetos que nós apresentamos durante a avaliação, ou às vezes objetos que estão na sala de espera. Isso vai ser observado. Eu estou falando aqui do consultório, da clínica, porque nós tratamos de avaliação ou de intervenção, mas às vezes a pessoa compartilha mesmo que tem interesse por objetos brilhantes, que gosta de tocar objetos e ter sensações. Às vezes a pessoa até leva para o consultório algum brinquedo, algo que ela usa para se confortar, para regular as suas emoções. Isso é natural, mas isso acontece quando a pessoa já sabe, já conhece essas características, porque quando não, às vezes nós vamos observar que ela fica manipulando a roupa, novamente, o cabelo ou outros elementos sensoriais que estejam acessíveis. Às vezes gosta do peso no colo e ela vai estar sempre com uma bolsa ou com uma mochila muito pesada. Tudo isso é observado. O 36º sinal é ter uma cognição social mais precária. Isso pode aparecer como ingenuidade, e esse é um dos maiores riscos. Então, a inteligência pode ser alta, mas existem sinais de dificuldades para captar as pistas sociais, para captar o humor, para entender ironia ou sarcasmo, que a gente percebe na comunicação e às vezes faz com que a gente se afaste, a gente observe que aquele não é um ambiente agradável ou saudável, respeitoso. Às vezes o autista vai se manter ao lado de pessoas hostis, sem saber que elas estão debochando, ou que estão maltratando a pessoa autista. E mesmo na fase adulta, o autista pode não conseguir estabelecer limites, pode não conseguir ser assertivo. Por quê? Simplesmente, talvez a pessoa não capte e às vezes ignore essas pistas ou sinta que é algo irrelevante. No filme O Milagre de Tyson, ele vai relatar aos pais, por exemplo, né, ele sofre bullying, o rapaz tira a cadeira quando ele vai sentar, ele cai no chão, a comida suja a roupa dele, e ele não descreve isso como algo hostil. Ele fala que o rapaz, né, é infantil, que tem características que não combinam com as dele, que não é uma pessoa elegante, mas ele não percebe que ele precisa ser protegido. E aí a namorada, que ainda não é namorada no caso, o protege dessa situação. Então nós estamos falando aqui sobre cenários de bullying, mas quando se trata de uma menina, por exemplo, o abuso sexual é muito frequente. Às vezes a menina é ingênua, aceita convites sem compreender direito do que se trata, e nós sabemos que os resultados não são positivos. Então essa cognição social precária tende a gerar muitos prejuízos. O 37º sinal é a teoria da mente, também falha, que nós vamos perceber em alguns instrumentos. Quando nós aplicamos, por exemplo, vamos avaliar a teoria da mente, nós percebemos que mesmo a pessoa adulta, inteligente, bem formada, talvez não consiga perceber o que o outro está pensando, não consiga fazer a interpretação desses sinais sociais, e tudo isso também tende a gerar prejuízos. Então, a pessoa, mesmo adulta,
quando tem autismo, talvez não compreenda direito o que o outro pensa, quais são os sentimentos que aparecem em um personagem de um filme ou de um livro. Aí a pessoa tende a ler mais conteúdo técnico, porque aí ela entende perfeitamente o que é dito, porque é tudo literal. Nesses gostos, nessas atividades que a pessoa menciona, nós vamos perceber tanto o desconforto quanto as atividades compensatórias, quais foram os caminhos que a pessoa escolheu para enfrentar essa dificuldade ou essa diferença. O 38º sinal é uma dificuldade para inferir os estados emocionais ou mentais das outras pessoas a partir das expressões faciais, então isso se trata também de dificuldade na teoria da mente, mas a pessoa pode ter também dificuldades para interpretar sinais do ambiente. E a pessoa pode simplesmente ignorar os elementos de uma cena ou de uma situação e usar uma lógica diferente da esperada para fazer essa interpretação. Em criança é muito comum, né? O Dr. Paulo Liberalesso às vezes até fala que a criança vai a um casamento e ela não sabe que o elemento principal é a noiva na igreja. Ou que no aniversário é o bolo de aniversário, então ela pode querer comer o bolo antes do parabéns. Então, essas regras sociais ou o que é pré-estabelecido socialmente talvez seja difícil para que uma pessoa autista interprete, e aí o adulto vai contar essas experiências da infância, mas às vezes, ainda na fase adulta, é algo que atrapalha os relacionamentos, que é expresso por outras pessoas como uma dificuldade. O 39º sinal é ter problemas para entender ou para explicar as situações sociais mais complexas. E aí a pessoa tende a ser muito literal, muito pragmática e não entende por que as pessoas são tão dramáticas ou emocionadas ou entusiasmadas, porque choram num filme. Isso pode ter a ver com a alexithymia, uma dificuldade para expressar emoções, e pode simplesmente ser um pensamento mais racional, mais pragmático mesmo. O 40º sinal é ter uma compreensão atípica de humor, de ironia. Às vezes a pessoa autista é vista como sarcástica, ou às vezes vai ter um humor diferente, ver graça em algo meio trágico, e isso pode ser até mal visto dependendo do ambiente, mas às vezes a pessoa vai ter facilidade para escrever, se ela gosta de ficção, por exemplo, personagens tipo a Wandinha, que, né, tem uma graça de certo modo, mas tem peculiaridades, tem um humor mais frio, algo do tipo. Isso pode acontecer. E às vezes a pessoa vai rir de algo que os outros não acham graça. Isso pode causar ruídos de comunicação. O 41º sinal é a interpretação literal de piadas ou de expressões figurativas, e aí parece o Fantástico Mundo de Bob. Alguém fala, né, algo no sentido figurado, conta uma piada, fala algo divertido, mas aquilo é apenas uma piada. E o autista pode entender de maneira literal e pode se sentir ofendido, ou às vezes causa uma comoção, né? As pessoas vão rir, vão achar graça do que o autista disse. E se a pessoa autista não estiver desconfortável nessa posição, está ótimo. Ela pode até começar a repetir esse tipo de comportamento e entender que a literalidade é algo que se conecta com as outras pessoas, que ajuda a interação social, mas em outros casos, principalmente quando é adolescência, início da fase adulta, isso pode ser muito desconfortável e ansiogênico. O 42º sinal é, às vezes, ter uma dificuldade para compreender por que as pessoas precisam de mudanças, por que elas precisam mudar o cabelo, a roupa, o lugar que elas frequentam, porque para o autista é tão natural seguir rituais, regras e ter uma ordem pré-estabelecida que às vezes a pessoa passa a criticar os outros. E aí ela traz isso para a narrativa. E aqui novamente nós precisamos observar se não é apenas esse componente, e a crítica muito pesada aparece também no transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, mas se existem os sinais precoces do critério A e outro sinal pelo menos do critério B, essa característica de criticar os outros por essa tendência a gostar de aventuras de mudança também pode ser considerada no critério B para se aventar a possibilidade de autismo.
43º sinal é uma dificuldade para descrever ou para expressar as suas emoções. Então, é um traço de alexithymia, uma dificuldade para perceber, para identificar, para nomear as expressões e para descrever. Então, quando nós estamos fazendo uma intervenção, por exemplo, na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, nós vamos fazer uma psicoeducação das emoções, uma alfabetização das emoções. E aí a pessoa vai ter a possibilidade de saber nomear e nós vamos ajudá-la a reconhecer quando essas emoções aparecem. O 44º sinal é ter reações emocionais incongruentes com o contexto. Então, meltdowns ou shutdowns, nós chamamos assim mais informalmente porque não são construtos oficiais, mas a pessoa pode, como eu disse antes, ter algumas reações físicas diferentes ou atípicas, pode ter desconforto em situações em que as outras pessoas vão amar, por exemplo, a pessoa pode ficar aflita quando está na praia, está todo mundo se divertindo e o autista não vai gostar. O 45º sinal é o desafio para reconhecer, para identificar e para responder apropriadamente às emoções das outras pessoas. Às vezes é o filho que chega chorando porque teve um conflito na escola, ou chega muito feliz, entusiasmado porque entrou para o time, foi escolhido pelo técnico, o que for. Às vezes a pessoa autista, adulta, vai me dizer, eu não consigo lidar nem com as minhas próprias emoções, não consigo nomear. Então eu pareço invalidante, porque eu demoro um tempo para processar essas emoções. Eu não sei se eu devo abraçá-lo, eu não sei se eu devo parar para conversar, eu não sei o que fazer. E aí o meu marido que precisa lidar com isso, porque para mim não é automático. Isso pode acontecer e se a pessoa tem consciência, ela vai solicitar ajuda, é ótimo. Mas em alguns casos gera muita culpa e às vezes a frustração do familiar, né, do filho ou de outra pessoa que está próxima. 46º sinal é a dificuldade para oferecer conforto ou suporte emocional. Então, nesse caso, a pessoa não sabe identificar, ela não sabe responder e às vezes ela não sabe oferecer o suporte, ela passa em silêncio. E o outro pode imaginar que a pessoa autista simplesmente não se importe. E isso geralmente não é verdade, só que como ela leva um tempo para elaborar, o abraço também demora a chegar. Talvez essa palavra de conforto ou o entusiasmo com o que aconteceu, porque a pessoa pode ser muito pragmática ou ela já esperava que o filho fosse ter uma vitória, então aquilo não é uma surpresa, mas a gente precisa manifestar a surpresa para a criança, celebrar junto, e talvez isso seja bastante difícil. O 47º sinal é ter disfunções executivas, e aqui é o ponto de interseção com o TDAH, com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a pessoa autista também, o DSM-5-TR descreve no nível 1 as dificuldades com organização, planejamento, a gestão de emoções também pode ser mais difícil, a memória de trabalho, concentração, a empatia, criatividade, resolução de problemas, antecipação de consequências. Então, tudo isso nós podemos observar. E claro, aqui na criança nós não esperamos que as funções executivas estejam bem estabelecidas, porque depende da maturação do córtex pré-frontal, mas no adulto, sim. E às vezes a pessoa é super bem formada, mas ela não tem sucesso na carreira, ela não consegue se lançar por isso, porque às vezes não consegue se planejar. 48º sinal é justamente essa dificuldade para se organizar, para planejar determinadas tarefas que dependem de um sequenciamento e executar tudo no momento certo, a dificuldade até para planejar a fala, para organizar os pensamentos, e às vezes a pessoa raciocina, principalmente quando é inteligente demais, ela raciocina tudo, mas ela fala apenas alguns pontos do que ela refletiu, porque às vezes ela tem a dificuldade de compreender que o outro não está lendo os pensamentos dela, não está ouvindo os pensamentos dela. Essa não é uma dificuldade consciente, óbvio, mas é uma maneira didática de explicar aqui que a pessoa reflete, mas ela compartilha verbalmente apenas alguns trechos desses pensamentos, dessas reflexões. O 49º sinal é a expressão de ideias mais lenta, às vezes com muitas pausas,
cheias de silêncio também, porque a pessoa está processando, ela está elaborando respostas, está refletindo de maneira muito responsável sobre o que foi dito ou o que foi questionado, então isso também pode aparecer. O 50º sinal é ter problemas para sequenciar os eventos em uma história, quando a pessoa vai compartilhar o que aconteceu, as experiências que ela teve, a memória autobiográfica às vezes vem de maneira desorganizada e por isso talvez seja necessário que você monte uma linha do tempo cronológica e peça para que a pessoa diga como foi do 0 ao 5, do 5 aos 10, às vezes até mais específico, né, períodos mais curtos para que a pessoa se lembre e para que ela conte o que aconteceu de maneira desorganizada. Nós vamos ver isso também quando a pessoa conta piadas. Aí ela conta o final da piada antes e aí depois ela vai iniciar a história. E as pessoas não vão ver graça, porque ela já perdeu o suspense, ela já antecipou o final da história. 51º sinal é a pessoa ser muito autônoma, muito independente, autossuficiente. Por quê? Às vezes a pessoa não gosta de um ajudante em casa, às vezes ela tem dificuldade para ir no salão de beleza, ela mesma vai cortar os cabelos, vai fazer as unhas, vai fazer a sua roupa, porque ela não gosta do contato social. Aí a estratégia de enfrentamento é assumir tudo para si. Esse é um sinal bastante frequente, principalmente entre as mulheres. 52º sinal é a rigidez em relação ao seu modo de pensar, que pode ser mais conservador, ou às vezes mais progressista, ou às vezes em outras áreas, não apenas na política, na religião, no futebol, mas a pessoa vai mostrar uma maneira bastante rigorosa de pensar e de viver. O 53º sinal é ter uma maneira muito rigorosa, mais estável, também de abordar os problemas que ela tem no trabalho, e às vezes no trabalho essas estratégias são muito bem-vindas, são socialmente validadas, só que quando ela leva o jeito mais pragmático, mais objetivo, às vezes mais científico de refletir, de raciocinar, de resolver questões para o ambiente familiar, para as conversas com amigos, com o namorado, com a namorada, com o cônjuge, isso vai gerar bastante problema e às vezes essa sensação de que a pessoa autista está invalidando os sentimentos da outra. 54º sinal é a dificuldade para considerar as perspectivas alternativas. Nós novamente estamos falando aqui de rigor. E aí as outras pessoas dão opiniões diferentes, ou têm gostos diferentes, ou não gostam do Star Wars, não gostam do Star Trek, não gostam do Senhor dos Anéis, do Harry Potter. E aí a pessoa autista vai ficar às vezes até muito irritada, brava, vai dizer que o outro não tem bom gosto, e isso pode se tornar um grande problema no relacionamento. 55º sinal é a tendência de camuflar as atipicidades, é uma estratégia de enfrentamento também, que nós vimos que pode acontecer como a assimilação, a compensação e o mascaramento das características. Inclusive tem vídeo aqui só sobre camuflagem, vou deixar nos cards para vocês. 56º sinal é a baixa interocepção. A pessoa às vezes não consegue sentir fome, não consegue sentir a sede. Ela tem a sede, ela tem a desidratação, mas não consegue observar, não consegue identificar e principalmente responder adequadamente a esses sinais. 57º sinal é ter alterações motoras, às vezes desde a infância. Essas características, essas dificuldades motoras ainda não são traços específicos do autismo, mas são muito frequentes, muito prevalentes em crianças e também em adultos autistas. Como eu disse, às vezes aparece como um jeito diferente na comunicação não verbal e às vezes a disgrafia, às vezes uma dificuldade motora também na coordenação, no ritmo, assim como o ritmo da fala pode ser diferente. A pessoa pode ter dificuldade para dançar ou para tocar um instrumento, porque ela é muito metódica, muito precisa e às vezes tem uma alteração motora mesmo. 58º sinal é a ingenuidade, que é incompatível com a idade e com o grau de instrução da pessoa adulta autista. Ela domina o mundo, às vezes tem um trabalho muito especializado, mas pode ser ingênuo assinar um documento sem perceber os riscos, as nuances do que está escrito. Isso é muito complicado. Então, por não captar essas pistas sociais, o adulto autista ele pode sofrer deboches, golpes, pegadinhas,
Isso para dizer o mínimo, porque às vezes a ingenuidade vai levar a consequências muito mais sérias, como a ingestão de bebida por pressão social, experiências íntimas traumáticas, que nós vemos bastante com meninas. Tem um estudo francês mostrando que 90% das estudantes de uma faculdade, das estudantes autistas, tinham sofrido algum tipo de abuso. Isso é uma taxa bem maior do que a que ocorre em meninas típicas, que também, infelizmente, correm esse risco. Mas vejam que o autista, ele está vulnerável, socialmente vulnerável. 59º sinal é que as pessoas autistas também podem ter pouco ou nenhum interesse romântico. Elas podem ser aromânticas, assexuais. Esses interesses, o relacionamento das pessoas autistas pode ser atípico de várias maneiras. O 60º sinal é que, em muitos casos, as pessoas autistas se relacionam de maneira diferente. O namoro, o casamento, os relacionamentos românticos vão ser descritos de modo peculiar. Inclusive, nós temos vários vídeos aqui no canal falando sobre esse tema, mas às vezes o casal mora na mesma casa e dorme em quartos diferentes, às vezes moram em casas diferentes, ou pelo menos desejariam ter mais privacidade. Fato é que existem diversas configurações familiares. Em muitos casos, a pessoa autista prefere ficar solteira, ou ela vai se casar bem mais tarde, posterga esse relacionamento, a interação mais íntima. Acontece também de a pessoa se casar com o primeiro namorado que ela teve ou com a primeira namorada. E, em geral, as pessoas autistas não têm relacionamentos instáveis como uma pessoa que tem o transtorno da personalidade borderline pode ter. A pessoa que está no espectro mais limítrofe, borderline, ela tende a manifestar, expressar a sua raiva, às vezes de maneira não elaborada, pode ser ciumenta, às vezes ela interpreta as pistas sociais como ataques, como provocações pessoais, e aí ela vai ser muito reativa, pode ser ciumenta, ficar vigiando, às vezes imaginar que ela está sendo abandonada porque a pessoa demorou a responder uma mensagem, não ligou, então ela vai ter comportamentos impulsivos, tende a ser mais esse padrão de funcionamento. Lembrando que todos os seres humanos têm raiva, os animais também podem demonstrar, mas no caso de nós, seres humanos, a raiva é expressa a partir das nossas vivências infantis, então tem um lado mais simbólico, tem o sentido que cada um de nós dá para essas situações em que o nosso território é invadido. E aí, quando esse espaço, às vezes de privacidade, ou quando a nossa identidade é atacada, talvez sim, a expressão, talvez a emoção ativada seja a de raiva. Isso é natural, inclusive não é bom suprimir. Só que quem está nessa situação mais limítrofe, como uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, vai reagir com muita intensidade, às vezes de maneira desproporcional, às vezes de maneira descontextualizada também. Mas lembrando que a raiva, essas emoções intensas, são queixas ou sinais ou sintomas transdiagnósticos, vão aparecer em muitas condições. E claro, como eu disse, as pessoas típicas também sentem raiva, isso é natural. Mas o que nós percebemos é que, se a raiva é expressa na intensidade adequada, no momento adequado e não dura mais do que ela deve durar, então, sim, essa emoção está sendo expressa, está sendo manifesta de maneira adaptativa. E tem função saudável. E no caso das pessoas autistas, a raiva também pode aparecer, e pensando nos relacionamentos, por exemplo, se alguém se atrasa, se algum aspecto do ambiente é alterado, se a pessoa está sobrecarregada, então ela pode implodir ou às vezes pode explodir, mas o que nós percebemos é que o alvo da raiva não é tão direcionado, não é tão específico e não há essa ambivalência que há, por exemplo, no transtorno da personalidade borderline. Uma vez apaziguada a situação, a pessoa já retoma o relacionamento normalmente, e se ela consegue ter um período de repouso, se ela é ouvida, tudo se acalma. Então, passando aquele período de estresse,
a pessoa retoma as suas atividades, a conversa e o relacionamento como estava, não fica guardando tanto rancor, ressentimento ou voltando à história, quem feriu quem. Em geral, aqui falando apenas sobre os aspectos do autismo, a pessoa tende a ser mais objetiva. Um outro aspecto nos relacionamentos, às vezes, é ter um hiperfoco, que parece uma apaixonite, a pessoa fica muito envolvida, pensando muito na outra, e também essa maneira de vivenciar o romance, essa paixão pode ser diferente. E quando a pessoa já está no relacionamento, dependendo das vivências que ela teve na infância, pode haver também um transtorno de personalidade dependente. A pessoa pode ficar muito apegada ao outro e passar a delegar todas as suas decisões para essa outra pessoa. E se essa pessoa tem boa índole, às vezes ela vai apenas incentivar a pessoa autista a cultivar as suas habilidades e tomar as suas próprias decisões. Mas o que nós percebemos é que, às vezes, a pessoa autista, por ter essa tendência mais submissa, vai acabar se relacionando com pessoas abusivas. E aí o sofrimento pode ser muito grande. Nós precisamos ficar atentos, ter uma escuta atenta para observar, captar esses sinais, sinais de risco, no caso. E são várias histórias, mas a minha mensagem é para que você fique atento ao neurodesenvolvimento e também à construção da personalidade e como a pessoa interage com as outras nesse espaço, no relacionamento, quais são os pensamentos que ela compartilha a respeito desses laços que ela faz, os laços românticos, ou da vontade de ter interações ou relacionamentos mais profundos ou mais íntimos. Tudo isso está no nosso processo de avaliação. 61º sinal. É outro detalhe, porque se a pessoa não recebe diagnóstico precoce de autismo, ela pode crescer sem compreender as suas necessidades de descompressão, de repouso, de silêncio também. E talvez ela não observe a tendência que ela tem, por exemplo, ao jet lag social, ou que ela fica confusa quando está em ambientes novos, quando ela não tem mediação nesses espaços. E aí o que nós vemos na clínica é que a pessoa pode estar em um burnout mesmo, porque sem perceber os seus limites, ela vai se sobrecarregando, assumindo tarefas e às vezes não tem interocepção, então nem percebe que está num burnout. E aliás, com frequência, eu vejo que os adultos autistas se culpam muito por não conseguirem ter o mesmo desempenho das pessoas neurotípicas. Ou simplesmente o adulto autista imagina que nem exista um outro modelo de vida, a pessoa nem cogita criar um estilo diferente, espectral, para acomodar as suas necessidades. E aí, nós é que precisamos fazer essa mediação também. 62º sinal é que, em alguns casos, o adulto autista, mesmo muito bem formado, não consegue se lançar na carreira, não consegue chegar ou alcançar a independência no mesmo tempo que as outras pessoas. E aí os pais não compreendem, porque a pessoa é tão inteligente, o filho estudou tanto, sempre tirou notas excelentes na escola e não deseja ter autonomia. É claro que a pessoa deseja, mas na verdade o que nós percebemos é que ao longo do período formal de estudos, tudo é estruturado e o estudante vai passando de uma série para outra automaticamente. A agenda de provas e outras tarefas também já são previstas, o conteúdo já está disponível e vai sendo atualizado conforme a série. Agora, depois de formada, a pessoa precisa ter iniciativa para empreender, ou para passar em um processo seletivo, ou para escolher a sua própria carreira a partir de concursos, ou a partir de outras oportunidades, enfim. É esperado que o adulto busque os seus caminhos com independência, com autonomia, deliberadamente, e isso pode ser um grande desafio para o autista, mesmo na fase adulta, mesmo tendo excelente formação. 63º sinal, o comportamento autolesivo entre as pessoas autistas, mesmo na fase adulta, infelizmente é um outro grave problema. As estereotipias aparecem, às vezes, como essa tendência a arranhar a pele, puxar os cabelos, como eu disse, puxar as sobrancelhas. Às vezes a pessoa movimenta tanto o punho ou outra articulação que ela chega a ter ler
a lesão pelos movimentos repetitivos. Por outro lado, o que nós vemos nos transtornos da personalidade do grupo B, transtorno da personalidade histriônica, borderline, antissocial ou narcisista, é um tipo de manifestação ou de comportamento autolesivo que tem o objetivo, às vezes, de manipular a situação, às vezes a pessoa está num vazio terrível, então ela sofre mesmo, é algo um pouco mais dramático, que envolve, em geral, o relacionamento, a interação com os outros, o sofrimento por perder, por ser rejeitado, por interpretar mal, e todos aqueles aspectos que nós vemos no DSM-5-TR. Então, é uma outra lógica. Isso é o que precisa ficar claro para nós aqui neste vídeo. 64º sinal, a criatividade da pessoa autista pode ser bastante diferente. E assim como o humor que a pessoa faz, as piadas, as histórias que ela conta, podem trazer esse aspecto da criatividade bastante distinta, espectral. Nós vemos que em estudos comparando estratégias para resolução de problemas, as pessoas autistas tendem a apresentar respostas muito peculiares e bastante distintas do padrão escolhido por pessoas não autistas. Por exemplo, como os autistas tendem a observar muito os detalhes, minúcias do ambiente, as propostas para solucionar enigmas também vão seguir esse estilo mais peculiar, focado em padrões, e inclusive esse pode ser um trunfo na carreira quando a pessoa está no ambiente correto, que valide esse aspecto da criatividade, essa característica. E finalmente, o 65º sinal é surpreender por ter habilidades inusitadas. Mesmo quando a pessoa autista não é superdotada, ela pode chamar muita atenção das outras pessoas por saber algo com muita profundidade, ou às vezes ela não tem muita coordenação numa área para jogar tênis, para escrever, para andar de bicicleta, mas ela brilha no ping-pong e ninguém sabia disso. De repente, ela começa a jogar melhor do que as outras pessoas. E por que ela vai chamar a atenção? Por que vai surpreender? Porque, em geral, as pessoas neurotípicas compartilham naturalmente, espontaneamente os seus gostos, os seus interesses, as suas competências, as suas histórias. Elas também podem se oferecer espontaneamente para participar de algo, de alguma atividade, quando elas sentem que podem contribuir, quando elas têm aptidão para se divertir em um jogo com as outras pessoas, ou numa atividade culinária, artística, numa conversa informal. Já a pessoa autista, muitas vezes, só vai falar sobre as suas competências ou só vai participar de uma atividade se houver um convite direto. Ela só vai falar sobre si se o outro perguntar diretamente, e às vezes até perguntando diretamente, a pessoa se retrai, não por timidez às vezes, mas porque ela nem imagina que aquela seja uma competência maior ou diferente, que o outro queira saber. E veja como isso pode trazer uma desvantagem numa entrevista de emprego ou numa paquera, porque se a pessoa não fala sobre si, o outro talvez não se interesse. Ou a pessoa, o interlocutor pode não ter o tempo para esperar que essa informação interessante apareça, e aí os dois se desconectam e o outro, infelizmente, não tem a honra de saber quem é a pessoa autista. E a pessoa autista não tem, às vezes, a intenção de esconder. É só que, às vezes, ela fala diretamente durante a avaliação. Não imaginei que isso pudesse ser interessante, que pudesse ser algo agradável para o outro ouvir. É algo simples, é algo que eu faço eventualmente. E ela, né, parece mais humilde, mas é essa dificuldade com a cognição social, compreender as pistas do ambiente e saber também o que ela pode compartilhar, como ela pode contribuir para fortalecer os seus laços sociais. Agora, se nós temos a chance de passar mais tempo com a pessoa autista, de conversar por mais tempo, ela pode mostrar essas habilidades incríveis ou conhecimentos profundos sobre o universo, e às vezes é na fase adulta que ela vai ter essa oportunidade de fortalecer os seus laços sociais, de se envolver com as pessoas, de ser validada socialmente. Eu costumo dizer que os meus alunos são caixinhas de surpresas e são histórias muito interessantes mesmo. Bem, esses foram 65 sinais possivelmente observados em adultos autistas.
Quase sempre eu recebo a seguinte pergunta, já quero deixar aqui porque é algo que surge, uma dúvida que surge muito frequentemente, se alguém poderia fingir ser autista para obter vantagens. Isso é possível? Fingir o autismo? E a resposta é sim. Mas a simulação de uma doença ou de um transtorno não é exclusividade do autismo. Nesse caso, se for constatada a tentativa de manipular uma avaliação, um processo de intervenção também, a pessoa vai receber um outro diagnóstico, um diagnóstico diferente, que pode ser o transtorno factício, quando ela simula estar doente, é o antigo transtorno Munchausen, ou Munchausen by proxy, agora em português é transtorno factício por procuração, quando ela inventa esses sintomas ou outros para um filho ou para uma pessoa próxima. E no caso do transtorno de personalidade narcisista também, é possível que a pessoa se interesse por manipular o processo de avaliação, manipular as informações. No caso do transtorno da personalidade histriônica, a pessoa pode se sentir seduzida por esses traços, essas características atípicas ou espectrais. Às vezes ela deseja participar de uma comunidade ou simplesmente ela ouve muito que ela é diferente, que ela é exótica, que ela é extravagante, que ela chama atenção, que é muito colorida, e talvez ela interprete esses feedbacks como sinais do autismo. Mas é uma outra situação. E existem várias outras possibilidades. Acontece que na minha prática clínica, eu não me lembro de nenhum caso em que a pessoa mentiu ou pareceu querer simular as características de uma determinada condição, nem do autismo, nem de outras. Em geral, as pessoas são muito sinceras, elas são transparentes, só que elas não têm o conhecimento de um profissional. Então, quando nós constatamos que as experiências narradas por essa pessoa são mais compatíveis com outras condições, ou às vezes é simplesmente um quadro de estresse situacional, é algo momentâneo daquele período que a pessoa está tendo algum problema. Então, o nosso cliente, quando ouve isso, ele compreende, às vezes até agradece o cuidado que nós tivemos. Então, é importante acolher cada história sem preconceito, não ficar imaginando que a pessoa queira mentir, mas sim, nós temos recursos para verificar a história. E novamente, esses 65 sinais que nós narramos, descrevemos aqui, podem aparecer em pessoas neurotípicas também, podem aparecer em pessoas que se enquadram no fenótipo ampliado, ou seja, pessoas que têm alguns dos traços autísticos, mas não o suficiente para fechar a lista de critérios exigida pelos manuais diagnósticos. A pessoa tem parte dos critérios, né, dos sinais, dos itens previstos em um quadro de autismo, e essa lista também não tem o peso de um instrumento oficial. Então, muitos desses itens podem ser compatíveis com outras condições. É como eu disse, muitos dos sinais que nós vemos, que as pessoas trazem em uma avaliação, são aspectos transdiagnósticos, vão aparecer em várias condições de saúde. E além disso, para fechar um diagnóstico de autismo, os sinais devem ser o quê? Observados em intensidade e frequência suficiente para provocar prejuízos clinicamente significativos. Outro detalhe, os sinais aparecem precocemente. Eu sei que às vezes não vão estar plenamente manifestos, mas, como nós sempre dizemos aqui, não estar plenamente manifesto não significa que eles estejam ausentes. Então, muito cuidado na sua avaliação. Não é possível fazer um processo de avaliação de nível 1 de suporte, por exemplo, na fase adulta, em apenas uma consulta. Nós precisamos ter o relato de outras pessoas, ou seja, o heterorrelato, e também colher uma história com muitos detalhes, fazer uma análise mais profunda para conseguir compreender o neurodesenvolvimento e também conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Resumindo, não é porque nós nos identificamos com um ou com outro aspecto psicopatológico que nós vamos receber o diagnóstico de um transtorno mental. Mas um ponto é que as causas físicas precisam ser descartadas e é necessário investigar se o quadro pode ser mais bem explicado por um outro transtorno.
Esse é o diagnóstico diferencial, e isso acontece em qualquer tipo de avaliação. Mas, por exemplo, no caso do autismo, às vezes o adulto imagina estar no espectro, mas quando nós vamos fazer a avaliação, nós percebemos que as alterações na comunicação e na interação estão prejudicadas porque a pessoa é muito rígida, é muito organizada e ela não tem um senso crítico em relação a essas exigências muito altas, ao perfeccionismo, e isso pode ser um quadro mais compatível com o transtorno da personalidade obsessiva-compulsiva e não com o autismo. De todo modo, a pessoa vai precisar de suporte, só que o suporte vai ser diferente. Então, as listas servem mais para que nós possamos conversar sobre as características humanas, para que nós possamos discutir aqui, ampliar o nível de conhecimento das pessoas, mas elas não são restritivas. E lembrando também que nem toda avaliação vai trazer como resposta o diagnóstico de um transtorno mental. Às vezes nós vamos apenas identificar as características de quem está no nosso consultório, às vezes nós vamos apenas relatar como a pessoa funciona, ou as características, os traços temperamentais, características de personalidade, fatores da personalidade, e em muitos casos as pessoas também têm prejuízos situacionais e só precisam daquele suporte mais pontual. Inclusive pode ser realizado numa terapia breve ou até mesmo numa terapia de sessão única, que eu percebo que pode ajudar imensamente algumas pessoas. Inclusive, após o diagnóstico, o autista pode precisar de uma sessão de psicoeducação, pode precisar também de uma alfabetização das emoções, isso pode acontecer em um período mais curto. Agora eu espero que esse vídeo tenha sido útil para elevar o seu autoconhecimento, para evitar também preconceitos, capacitismo e para que as pessoas, todas as pessoas, sejam muito bem acolhidas no seu ambiente de trabalho, no seu consultório ou na sua clínica e que o diagnóstico seja feito com consciência se houver um diagnóstico. Então, agora eu quero saber o que você pensa sobre isso, o que você refletiu sobre as suas características. Por favor, deixe o seu comentário, se inscreva no canal para que você não perca os próximos conteúdos, curta o vídeo e compartilhe com quem você ama. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau!